Muito bem, amados. Estamos falando aqui sobre desigrejar. O pastor Hidalgo Campos, pastor da Igreja Congregacional em Niterói. Isso. Por não. Só reforçando aí a pergunta para o senhor e dizer a todo o pessoal que você pode participar dessa live fazendo seus comentários. Aqui pode fazer uma pergunta, uma consideração, que será de grande edificação. Pastor, a minha pergunta é a seguinte, vou repetir para o senhor e para outros que porventura não estivessem aqui conosco. Quando eu falo que alguém se afastou da igreja do Senhor por uma decepção, seja ela qual for, mas que ela pode se manter piedosa nesse afastamento, não seria uma generosidade conceitual, mesmo ela estando quebrando o quarto mandamento do dia do Senhor, se afastando da mesa do Senhor, da Santa Ceia, obstinadamente. Como é que o senhor vê essa questão da piedade e a espiritualidade dos desigrejados? É possível? Pastor, grande parte desses desigrejados, né, eles, no caso dos decepcionados, né, eles alegam, mais de 60% deles, que eles gostariam de voltar, caso eles encontrassem uma igreja bíblica, uma igreja séria, e um pastor sério, né? O fato da igreja que ele ter estado era uma igreja que provocava algumas dificuldades para eles não se sentiram mais em condições de poder permanecer. Aqueles que, porventura, se encontram nessa situação e eles anseiam por uma igreja bíblica, né, eu acho que sim, eles estão ainda nesse processo onde eles mantêm a leitura da Bíblia, onde mantêm a santidade dos seus atos, o desejo de encontrar uma comunidade da fé. Porque naquele grupo daqueles que desertaram, 29% disseram, não, nós não vamos voltar, mesmo que encontremos uma igreja bíblica. Então, calma aí. Se eu tenho quase 30% de desigrejados que dizem que mesmo que encontre a tal da igreja boa, não vão voltar, esse aí eu encaixaria dentro dessa análise que o irmão propõe. Né? Será que realmente são piedosos? Será que realmente são crentes? Porque alegam nem que encontre uma igreja bíblica, um pastor bíblico sério, uma igreja missionária, transparente, responsável com os recursos, um pastor honesto. Nem nesse caso eles vão voltar. Então, calma aí. Então, o problema não era a igreja complicada que eles congregavam, que eles alegam que era complicada. O problema é outro, então. É deles próprios. Então, esse grupo de quase 30% eu colocaria debaixo dessa ótica. Agora, os demais que estão nesse processo de procura e de encontrar uma comunidade séria que eles possam congregar, nesse grupo eu ainda acredito na conversão deles e no desejo legítimo que eles têm de encontrar um ambiente saudável em que eles possam congregar. Muito bem. Meus amados, você pode participar dessa live colocando aqui a sua pergunta, a sua participação, e nós vamos conversar aqui com o pastor Hidalgo sobre esses assuntos. Pastor Hidalgo, enquanto o pessoal vai escrevendo aqui, a gente vai batendo um papo aqui. Eu gostaria de concluir, já que a gente recomeçou a live, porque é o seguinte, eu estava no ponto de encerramento, né? Quando eu estava falando sobre as contribuições da igreja institucional. Então, eu falei que os desigrejados cometem um erro teológico e eles cometem um erro histórico quando eles esquecem que o cristianismo institucional deu muito mais contribuições do que a igreja, no caso, produziu muito mais contribuições do que prejuízos. Né?
Falei do credo apostólico, dos sínodos, do cânon do Novo Testamento, que o cristianismo institucionalizado deixou como legado. Se formos para a Idade Média, universidades, escolas, hospitais, leprosários, os mosteiros, uma infinitude de contribuições que o cristianismo deixou. Na Idade Média, de cada 10 universidades, 9 eram ligadas às igrejas, fossem católicas ou protestantes. O luteranismo espalhou a universidade, o calvinismo espalhou a universidade. Quando os pais peregrinos deixaram a Europa e foram fundar os Estados Unidos, espalharam escolas, universidades, né? Princeton, Harvard, Yale, tudo fundada pelo movimento protestante, inclusive pelo movimento congregacional. Ou seja, então o cristianismo ele colaborou muito mais com a sociedade do que prejudicou. Então, é um erro histórico, essa rejeição que o movimento tem com a igreja. E, por fim, por último, existe também um erro lógico, e um erro que está muito ligado à sociologia. Pois os desigrejados, quando eles rompem com a igreja e começam a se reunir, né, com outros desigrejados para poder fazer o seu culto, eles não percebem que esse movimento está institucionalizado também. Pois os traços institucionais vão acompanhar esse movimento. Se 10 irmãos, nesse exato momento, enquanto a gente conversa, decidir sair das suas igrejas, um da Batista, outro da Presbiteriana, e começar a partir de segunda-feira a se reunir para não perder a fé, para um alimentar o outro, né? Manter um mínimo de comunhão, eles vão ter que ter um dia de culto, que é um traço institucional. Vão ter que ter uma hora de culto, que é um outro traço. Vai ter que ter um local, vai ter que ter uma liturgia, quem ora, quem prega, quem canta, quem pega o violão, né? E geralmente quem lidera o grupo termina sendo aquele que é mais habilidoso na pregação da palavra. Mesmo que no início do movimento se diga assim, não, aqui não tem essa de só um pregar, só um ensina. Aqui todo mundo prega, todos são crentes, vamos um ser pastor do outro. Assim, o discurso é muito bonito, ele é muito singelo e é até muito honesto. Só que na prática não funciona. À medida que o tempo vai passando, aquele que é mais habilidoso na palavra termina tendo a preferência para expor o texto. E, pela sua sabedoria na Bíblia, termina virando o pastor daquele grupo. Então, até a rejeição didática que tem ao pastor termina caindo, mesmo que não chamem de pastor. Na igreja do Caio Fábio, por exemplo, Estações do Caminho, não tem pastor, mas tem mentor. Qual é a diferença do pastor para o mentor? Só o nome. Porque o conteúdo da proposta é a mesma. Acompanhamento, aconselhamento, pregação da palavra, oração, visita, mesma coisa. Então, assim, o movimento ele comete um erro teológico ao rejeitar a comunhão, que é bíblica e teológica. Histórico quando não reconhece as contribuições do cristianismo, as contribuições institucionais. E comete um erro lógico e sociológico, pois a estrutura, o planejamento, a organização, o mínimo de regra é inerente aos seres humanos. E então, botou 2, 3 pessoas reunidas, ali vai ter um mínimo de ordem para que a coisa funcione bem. Então, cometem esse equívoco lógico também. Muito bem, pastor. É interessante essa questão. Tem uma pergunta aqui do Edson que diz assim, e quanto aos reformados, existem números nesses seus dados pesquisados? No movimento dos desigrejados, não, mas são muito poucos. Eu não tenho, Edson, dados precisos para te passar quanto, se é isso que você está me perguntando, do movimento dos desigrejados, quantos são oriundos do movimento reformado. Eu não tenho esses dados para poder te passar. Mas pelas minhas pesquisas, o número é bem pequeno. Eu encontrei um pastor presbiteriano, talvez um ou outro de alguma outra igreja histórica, mas até entre tradicionais, que nada tem a ver com teologia reformada, eu encontrei poucos oriundos das igrejas históricas.
E do movimento reformado específico, desse mesmo que eu quase não encontrei. Então, eu não saberia dizer exatamente, mas a impressão que eu tenho, por aquilo que eu pesquisei, que eu ouvi e vejo, o movimento reformado produz muito pouco desigrejamento. É mais o neopentecostalismo. Eu peguei os dados da pesquisa do BPEC, do cristão e o sexo. Solteiros e casados que são crentes. E eu percebi que entre os crentes que se autodenominavam reformados ou históricos, o incidente era menor também, né? Sim. Então, parece que subtende que quanto mais se enfatiza o estudo sério da Escritura, nós temos uma tendência a desviar menos, se é que eu posso dizer assim. Sim, sim. O pastor Darcy Duzilek, de saudosa memória, ele escreveu um livro, pena que eu deveria ter me lembrado, eu sempre faço menção dele quando eu dou essa palestra, e eu sempre esqueço de separar nas lives. A Igreja no Terceiro Milênio. Nessa igreja, na década de 90, o pastor Darcy Duzilek, ele anteviu a onda de decepcionados que o neopentecostalismo produziria. E ele coloca lá no parágrafo, dizendo o seguinte, as igrejas históricas, ele não falou nem das reformadas, ele falou das igrejas tradicionais, as igrejas históricas de maneira geral, precisam se preparar para receber a grande onda de decepcionados que o neopentecostalismo vai produzir. Exatamente. Ele escreveu isso na década de 90. O Darcy Duzilek nos deixou há quase 16, 17 anos. Foi presidente da Convenção Batista Brasileira e pastor da Igreja Batista Itacuruçá, onde hoje quem pastoreia é o Israel Belo Azevedo. E ele se antecipou a isso. Então, na verdade, as igrejas históricas não só produzem menos desigrejados, como também recebem esses desigrejados. Geralmente, quando eles vão para uma igreja, é justamente uma igreja histórica. E por que procuram uma igreja histórica? Eles não estão atrás da placa. A placa batista, a placa presbiteriana, não congregacional, metodista, não significa selo de qualidade. Mas é porque se presume que essas igrejas não têm dono, para início de conversa. São igrejas. A presbiteriana é uma igreja de governo plural, né? É o conselho da igreja, que é composto pelo pastor e pelos presbíteros. Na congregacional, o governo é plural. Tem o pastor, tem os oficiais e tem a membresia, a assembleia de membros, que é quem decide para valer as questões administrativas da igreja. Na metodista, você também tem um episcopado histórico ali. Na anglicana, na luterana, você também tem as formas de governo históricas ali. Então, essas igrejas, Batista é uma igreja congregacional. Então, nessas igrejas, onde se não tem uma figura autocrática que manda e desmanda, essas igrejas terminam sendo opção. E, além de tudo, essas igrejas são mais exigentes em dois aspectos. Na formação teológica dos seus ministros, raramente você vai encontrar um pastor dessas igrejas falando bobagens, é muito difícil. O pastor pode até não ser um brilhante pregador, mas é um homem sério na interpretação do texto, porque ele estudou, ele tem formação teológica, ele prega aquilo que a Bíblia ensina, e a compreensão dele é bastante razoável e ancorada na Bíblia. Então não vai encontrar. E tem um outro elemento. Essas igrejas, por não serem de governo autocrático, elas oferecem ao pastor uma espécie de contrapeso. Então, há um sistema de pesos e contrapesos, de freios e contrapesos nessas igrejas. Na congregacional, nós, por exemplo, lideramos a igreja, mas a gente não pode tudo. Há coisas que, se nós fizermos, tanto eu quanto você, pastor Anderson, a gente perde o pastorado. Um presbítero nos denuncia a membresia e a gente perde o pastorado. Porque nós não somos, podemos liderar até com uma boa liderança, mas não somos donos. Há uma exigência ética e moral
que a igreja faz a gente, né? Pastor, por exemplo, de igreja histórica, que se comporta, e aqui me permita usar um termo que o Augusto Nicodemos usou, né? E se como os adolescentes falam, né? Se tio Nico pode, a gente pode também, né? O pastor Augusto Nicodemos escreveu um artigo dizendo assim: pastores, não se comportem como idiotas na rede social. Você vai tomar um puxão de orelha dos seus oficiais. De fato, né? Nessas igrejas, a exigência ética do pastor é muito grande. Então, um desigrejado, ele, quando vai procurar uma comunidade, quando ele rompe, ele está saindo da fase da desilusão. O anseio por comunhão começa a se manifestar. A sede por estar novamente envolvido no ministério começa a tomar conta dele. Quando ele não procura aquela igreja neopentecostal da onde ele saiu. Ele vai procurar uma igreja sólida, geralmente histórica. É isso que os dá. E, novamente falando, não lançamos aqui juízo de valor, defendendo as igrejas históricas contra as neopentecostais. Nem todas as neopentecostais se comportam assim, do jeito que os desigrejados descreveram. Mas o que a gente faz aqui é uma análise em cima do que eles dizem. E o que esses desigrejados dizem, aí quem não gostar da afirmação tem que brigar com eles e não com a gente, né? Porque a gente pega a narrativa deles. Para a igreja da onde eu saí, eu não volto nunca mais. Para ouvir as coisas que meu pastor dizia e presenciar os feitos autoritários do meu pastor, eu não volto nunca mais. E aí ele vai encontrar numa igreja saudável, onde a exigência ética sobre o pastor é mais rigorosa, a formação teológica é rigorosa, onde o pastor tem salário e não tem acesso ao dinheiro da igreja, onde existe um tesoureiro, inclusive, onde o pastor faz um pedido absurdo, o tesoureiro não obedece. Não, pastor, calma aí. O senhor cuida da igreja, das almas, da administração. O senhor até administra a igreja. Não tem nenhum problema o senhor solicitar os pagamentos para aquela obra que a igreja precisa executar. Mas do dinheiro, do cofre, quem cuida sou eu. Agora, se o senhor está precisando de um dinheiro, pede à igreja que eu libero. Quando eles encontram esta configuração, essa transparência, essa seriedade, terminam voltando. Pastor, tem uma pergunta aqui. O senhor acha que os desigrejados ainda serão um desafio para a igreja na pós-pandemia? Engraçado, pastor. Essa é uma pergunta que tem sido muito recorrente, né? Eu acredito piamente no contrário. Porque o que eu tenho visto é uma vontade, é um desejo, né? E aqui, novamente, eu vou me basear naquilo que eu vejo, nas reações, nas manifestações, nos áudios, nos textos que eu troquei com pastores, com irmãos, aquilo que eu vi também na rede social. O que eu tenho percebido é, mais do que nunca, uma recuperação da importância da igreja local. Irmãos com muita saudade, com muita vontade de voltar a encontrar o pastor, a encontrar o presbítero, a encontrar aquela irmã, a encontrar aquele irmão, a voltar a ter uma aula de escola dominical. E convenhamos, ainda que a tecnologia seja muito útil, ela é muito cansativa, ela esgota muita gente. Eu li um artigo que foi escrito por um grupo de psicólogos. Eu posso até depois mandar esse artigo para vocês e para o irmão que fez a pergunta. O artigo tinha como argumento central o porquê que as conferências online esgotam tanto a gente. Por que a gente se sente tão massacrado após uma live, né? E é verdade, né? O sentimento é de esgotamento. Não, e por quê? Porque além de exigir câmera, enquadramento, luz, né? Se o pastor é perfeccionista, por exemplo, como eu sou, aqui na igreja eu não gravo lives para o culto, né? Eu não tenho cultos ao vivo. Aqui nós gravamos, editamos e enviamos no domingo. As classes de escola dominical são online. O estudo bíblico de quarta-feira, online. Mas o culto de manhã e o culto da noite, da pregação, é gravado.
Quando eu percebo que tem alguma coisa que não ficou legal, aquilo fica me torturando, né? E eu quero, parece até um programa de televisão, eu quero aquilo bem editado, né? E como eu, tem muitos outros, né? Que quer a coisa bem feita, não quer latido de cachorro no fundo, né? Furadeira, o vizinho lá com a furadeira ligada, fazendo a obra na parede, a gente não quer nada disso. Então a sensação de esgotamento é muito maior. Então o que eu acho é que após a epidemia, pelo menos em termos de sentimento, não sei se vai virar prática, mas o sentimento é de valorização do pertencimento, do culto e dos encontros. Os irmãos têm tido muita vontade de que isso passe logo. Aqui em Niterói, existe uma probabilidade de, na segunda quinzena de junho, os templos serem reabertos. Eu gravei um áudio e coloquei no WhatsApp central da igreja, né, que toda a membresia está lá, é um grupão que a gente tem no WhatsApp, mandei para a secretária, Joelma, e ela encaminhou para os irmãos. Aí eu recebi um depoimento, né, o testemunho de uma irmã muito querida da nossa igreja, que a filha dela é adolescente. E ela falou assim: pastor, a minha filha, quando soube que o templo ia abrir, né, ela começou a pular, começou a dançar. Disse, calma que não tá certo ainda, a prefeitura vai confirmar ainda. Então eu acho que pode ser que um ou outro se aproveite e termine se acomodando e não queira mais congregar. Pode, tudo pode acontecer, porque nós estamos no terreno das ciências humanas e não das ciências exatas. Mas o que eu tenho visto é justamente o contrário. É de uma valorização do pertencimento. Muito bem. Tem outra pergunta aqui, pastor, da irmã Dalva. Ela diz: todos aqueles que creem em Cristo são batizados pelo Espírito no corpo de Cristo, passam a fazer parte da família de Deus. Sendo assim sendo, há uma só igreja, um só rebanho e um só povo. Eu acho que aqui é a questão da igreja visível, a igreja invisível, né, pastor? Sim, sim. Independente dos muros denominacionais, todos nós somos um só povo, né? Um só corpo, porque os elementos básicos é a fé em Cristo, é o batismo no Espírito Santo que vem com a conversão, que nos insere na videira, que é Cristo, e é isso que é necessário, né? A igreja, ela é o local, é a manifestação visível da igreja invisível, né? Ela é a expressão corpórea da igreja mística, né? E uma está relacionada à outra. Aquele que ama a Deus e ama a igreja, a chamada igreja invisível, necessariamente vai amar a igreja local. É impossível amar a igreja invisível, mas detestar a igreja visível. Ama a Deus, ama a cabeça, mas odeia o corpo. Isso não existe, né? Na Bíblia Sagrada, João vai dizer assim: quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Amar a Deus implica amar os irmãos. No Decálogo, nos 10 mandamentos, as primeiras leis são leis que estabelecem a nossa relação vertical, nossa com Deus, né? E da metade em diante são leis da relação horizontal: não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, né? Honrar pai e mãe. Então, a fé exige relacionamento vertical e relacionamento horizontal, desde a época de Moisés, desde a época do Decálogo. Pastor, uma questão para reflexão. Como é que o senhor vê a ação de pequenos grupos que, às vezes, funcionam como espécie de micro-igrejas dentro da igreja, onde lá existe um magistério próprio, onde lá existe uma disciplina própria, onde o líder do pequeno grupo funciona como uma espécie de um pastor do pequeno grupo. Isso é uma forma também, uma característica de um desigrejado? Poderíamos falar isso? Pastor, a priori não, né? Os pequenos grupos são históricos. Na Escandinávia, por exemplo, no século XVII, existia aos montes, dentro da igreja luterana, especialmente com os pietistas, né?
vai existir os pequenos grupos, a igrejinha dentro da igreja, como era chamada, ecclesiolai in ecclesia, né? Ou o contrário, ecclesia in ecclesiolai, a igrejinha dentro da igreja. E o objetivo dos pequenos grupos hoje são grupos de convivência e de aproximação, especialmente entre irmãos que moram numa região geográfica e às vezes longe da igreja local e não podem estar no meio de semana. Então, quando a finalidade do grupo é essa finalidade de estabelecer um mínimo de convivência, de comunhão, de estudar a Bíblia, de orar juntos, o pequeno grupo termina dando um bom suporte para a igreja-mãe. O grande problema aí entra na questão central que o irmão levantou, é quando esse pequeno grupo se comporta de uma maneira emancipada e autônoma em relação à igreja-mãe. O pastor tem um projeto para a igreja. Todo mundo concorda, mas aquele grupo não. E aquele líder da célula, não. Aí não, aí ele está querendo viver uma experiência de uma igreja emancipada. Então, o movimento dos desigrejados não tem relação com os pequenos grupos, porque historicamente os pequenos grupos sempre foram grupos de reunião, de convivência durante a semana, mas no domingo estava todo mundo lá. Fazem parte da igreja, são fiéis à comunidade, estão debaixo do pastoreio do mesmo ministro, só por uma questão de praticidade, né, e de conveniência em função da distância, se reúne durante a semana. Agora, se outros elementos, além desse, começarem a surgir, né, queremos fazer desta maneira, a nossa igreja ensina de um jeito, mas aqui será assim. Aí não é um pequeno grupo. Está virando alguma outra coisa. Podem até virar desigrejados. Muito bom. Então, pessoal, nós estamos aqui falando sobre os desigrejados em tempos de pandemia. Se você quiser participar aqui nos comentários, então você pode escrever aí o seu comentário, você pode colocar aqui a sua para que nós venhamos conversar sobre o assunto. A Ângela, ela coloca aqui, pastor, a igreja está preparada para receber esses desigrejados de volta, receber com amor e não com julgamento? Pastor, a igreja pode estar preparada dependendo do que essa igreja tenha. Se essa igreja é uma igreja que, por exemplo, prega o evangelho, o pastor é um pastor de ovelha, não é apenas um teólogo no púlpito, mas é um pastor acessível, acompanha, faz gabinete. A igreja é missionária, a igreja é transparente com seus recursos. Os ganhos do pastor estão aprovados em assembleia, ele vive do seu salário, vive da sua prebenda. Essa igreja está preparada. Interessante, esses desigrejados, eles não querem assim, eu quero a igreja do Tim Keller para congregar. Eu quero a igreja que John Stott, eles não querem isso. Alguns, inclusive, saíram de igrejas onde o pastor é um popstar. O que eles querem é um mínimo de normalidade. O que eles querem é chegar lá no domingo, sentar e ouvir o pastor Anderson abrir a escritura e pregar. E a pregação ser bíblica. E no final, eles querem ter acesso ao irmão. Eles querem sentar na cantina e tomar um café com o irmão. Eles querem, durante a semana, porque estão sofrendo numa crise conjugal, ter acesso ao pastor. Porque muitos desses vieram daquelas igrejas onde o pastor é inacessível. O pastor não é alcançável. O pastor está só no púlpito. E quando eles, então, entram numa igreja como as nossas, eles encontram muito desses elementos que eles estão procurando. Então, eu creio que sim, nós estamos preparados, né? E quanto à questão do julgamento, vale o pastor orientar. Irmãos, olha, se alguém veio de uma experiência sofrível, né? De alguma experiência negativa, alguma experiência sofrida, tão somente as recebamos, sem perguntas, né? E deixa o pastor cuidar das feridas. Quem cuida das feridas aqui sou eu, sou o pastor. Deixa que eu cuido. Eu vou fazer os gabinetes, eu vou acompanhá-los, deixem essas questões, o sofrimento delas, eu cuido. Apenas as abraço. É isso que essas pessoas querem. Então, em tese, as igrejas estão preparadas.
O Sérgio, pastor, coloca aqui, o senhor entende que o verdadeiro cristão precisa estar debaixo da autoridade espiritual, no caso, o pastor? Diante disso, como fica a situação dos desigrejados? Precisam. Os pastores são bíblicos, né? Pastor, presbítero, diácono, esses ministérios não foram criados pela engenharia eclesiástica, né? Não foi a organização que os criou. Esses ministérios aparecem nas páginas do Novo Testamento. Você tem, por exemplo, Atos capítulo 6, um diaconato embrionário surgindo ali em Atos capítulo 6. E as funções, inclusive, deles sendo muito bem apontadas, né? Enquanto os apóstolos cuidam da palavra e da oração, aqueles 7 homens que receberiam, inclusive, o ato litúrgico da imposição de mãos, que aparece no texto de Atos 6, cuidariam da distribuição das cestas básicas, atividade social, demanda social sendo atendida por esses ministros, que seriam o que hoje a gente chama de diácono. Você tem presbíteros na Bíblia, nas cartas que Paulo escreveu para Timóteo, né? Você tem Paulo falando dos ministérios do Espírito, dos 5 ministérios do Espírito, Efésios capítulo 4, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Então, esses ministérios, eles não são uma invencionice humana e não são produto de uma organização que surge e que precisa agora, uma vez que está organizada, estruturar lideranças. É ao contrário. As lideranças ministeriais surgem junto com a igreja em Atos 2. Primeiro já tem uma liderança instituída que são os apóstolos, né? Antes mesmo do surgimento da igreja em Atos 2. São aqueles discípulos que depois se tornam apóstolos por serem testemunhas da morte e da ressurreição do Senhor. E depois os outros ministérios vão surgir. Então, você tem um pastor e tem uma relação com ele, essa relação entre membro e pastor, essa relação é bíblica, ela é apontada na Bíblia. E pastores são bênção para a igreja, né? Oficiais são bênçãos para a igreja. Então, os desigrejados, sem pastoreio, como eles são, eles terminam tendo um prejuízo na sua espiritualidade, um prejuízo na sua maturidade cristã. É possível encontrarmos um desigrejado super maduro? É possível, né? Porque a natureza humana é uma coisa extraordinária. Leitor da Bíblia, né, um homem de oração, e só falta agora o pastor? Pode. Mas geralmente não é assim. Geralmente a gente percebe a carência imensa que há na vida desses irmãos pelo fato de eles não terem um pastor para aconselhar, para orientar, para ajudar, para exortar, para disciplinar. Quem disciplina um desigrejado, por exemplo? Quem chama atenção? Ele vai se exortar? Na Bíblia Sagrada, eu não me exorto. Na Bíblia Sagrada, eu exorto o pastor Anderson. E o pastor Anderson me exorta. E nós exortamos um terceiro. E esse terceiro pode nos exortar. Mas eu me exortar? Não existe isso. A exortação é mútua, né? Faz parte da fé cristã isso, né? Então, estar sem pastor é um dano para a fé. Mas aí e os pastores autoritários? Os maus pastores hão de responder perante Deus. E a gente não oferece uma resposta correta aos maus pastores, rejeitando os pastores. A gente oferece uma resposta correta aos maus pastores, exigindo dos bons pastores que continuem sendo piedosos e comprometidos com Deus. E a igreja ajuda o seu pastor quando a igreja exige do seu pastor que ele seja ético, né? Uma igreja comete falhas quando eu saí da minha igreja porque meu pastor é autoritário. O pastor errou e a igreja errou. Porque se tem um corpo de oficiais na igreja, eu, por exemplo, tenho 12 oficiais aqui na minha igreja. Eu tenho certeza, pela minha relação que eu tenho com eles, que qualquer desvio sério da minha parte, eu não preciso nem que a igreja faça isso. Os meus próprios presbíteros, os meus diáconos vão chegar, pastor, o senhor está com um comportamento estranho. O que está acontecendo com o senhor?
Precisa de ajuda? O que está havendo? Você está com algum problema? O que a gente pode fazer para ajudar o senhor? Né? E se eles não fizessem, a própria igreja tem que fazer. Né? Então, há muitos desigrejados se decepcionaram com seus pastores porque as igrejas foram omissas também. Porque os oficiais foram omissos também. Porque se eu sou um presbítero comprometido com o meu ministério e eu amo o meu pastor, né, e vejo o meu pastor falar o que não deve, se comportar como não deve, se eu sou um presbítero comprometido com a Bíblia e amo o meu pastor, eu vou ser o primeiro a chamá-lo. Pastor, você está errado. Aquilo que o senhor fez prejudica o senhor mesmo. O senhor está prejudicando o seu ministério. E eu vim aqui hoje não para me aconselhar, eu vim aqui para aconselhar o senhor. Né? E se o pastor for um homem de Deus, ele vai reconhecer que o presbítero está certo e vai aceitar aquela exortação, porque vem para o bem dele. É uma dádiva. Ser exortado é uma bênção. Impede que nós caiamos no cinismo. A disciplina, inclusive apontada na carta aos Hebreus, ela é o quê? Qual é o predicado que aparece ali? A disciplina é boa, ela é dadivosa, ela impede que a gente continue no erro. Né? Então, pastores são bênção na vida das igrejas, são bênção na vida do rebanho. Não ter pastor é um prejuízo para a vida espiritual. Pastor, a gente percebe que mutilar o ministério pastoral de Cristo é um ato de se insurgir contra o próprio Deus. Sim. Porque a gente vê na Escritura as pastorais em especial, passando instrução ao bispo, ele deve ser. Então vem toda uma característica de antes do que ele deve fazer, o que ele precisa ser. Ele precisa ser hospitaleiro, ser apto ao ensino, não dado ao vinho, não espancador. Então aqueles, e aí quem sabe agora a gente se volta para os desigrejados da ala crítica, então querer fazer uma nova estrutura da igreja enquanto organização é um ato de rebeldia contra o dono da igreja. Exato. Então, ele Exato. E detalhe, pastor. A inspiração da Escritura, ele fere a soberania de Deus quando delega autoridade para o pastoreio como embaixadores, como Cristo, como a Escritura mesmo fala, o apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, é um ato extremamente perigoso, de se insurgir contra o dono da igreja. E, pastor, e só há dois casos que justifica, por exemplo, uma crítica, né, e até outras ações ao pastor, que é quando ele comete o pecado da heresia, se o pastor nega a trindade, por exemplo. Ninguém tem que se submeter a um pastor que está pregando heresia. Né? Vai deixar a igreja, ou então vai conversar com os oficiais, não dá, o pastor está cometendo uma heresia grave, né? Nós temos que fazer alguma coisa, né? Ou então quando o pastor está num pecado, caiu num pecado, que é um pecado grosseiro, que desautoriza o pastor no exercício do seu pastorado, do seu ministério, e o pastor, por algum outro apego, não quer deixar o pastorado, mesmo tendo perdido a legitimidade. E aí os oficiais precisam tomar uma providência. Né? E nós que somos congregacionais temos até o proforme, né? O que fazer em relação ao DAN quando um pastor comete uma falha grave. Né? Mas são raríssimos esses casos. Ora, por exemplo, o meu pastor, eu lendo Calvino, lendo Nicodemos, me tornei calvinista. E eu não aceito mais o meu pastor que é arminiano. Mas calma aí. O pastor foi sempre bênção na tua vida. Ele é arminiano, mas ele é crente. Né? Então você foi alcançado pela pregação do pastor arminiano, você foi pastorado a vida inteira por ele. Ele te acompanhou, te aconselhou, foi ele que te batizou. Ele que casou você, apresentou seus filhos. Quando a sua mãe morreu, era ele que estava lá no dia do sepultamento. Ele orou por você. E agora, por causa de leituras da teologia reformada, você se enxerga agora como um calvinista, você agora rejeita e começa uma campanha contra o seu pastor, porque ele tem
e ele tem direito de ter uma posição teológica, porque mesmo que nós calvinistas discordemos do arminianismo, o arminianismo é uma escola de pensamento ligada ao protestantismo, né? E temos pastores, colegas arminianos da igreja, né? E bênção para a igreja, homens de Deus. O meu sogro, de saudosa memória, era um pastor da Assembleia de Deus. O meu sogro orava como poucas pessoas eu vi orar. Era um homem que orava muitas horas de joelho, coisa que eu não faço. Não sou de ficar muitas horas de joelho orando. O meu sogro, arminiano, pentecostal, era pré-milenista, pré-tribulacionista, aquele pentecostal clássico da Assembleia de Deus, né? E era um homem de Deus. Quando pregava maravilhosamente bem, né? Gostava, era um evangelista de mão cheia, cheio de filhos na fé. E eu ia na igreja dele enquanto namorava a minha esposa, e eu lembro muitas e muitas vezes, pastor Anderson, sábado assim, o jovem, né, 20 e poucos anos, namorando Sandra, aí ele vinha, né, da igreja dele, na época ele era presbítero, não era pastor ainda, aí entrava na sala, sempre com a camisa branca dele, a gravatinha dele, virava para mim, para Sandra, e dizia assim, apontava o dedo assim, ó, hoje foram 4, hoje foram 3, né? Ele pregava o evangelho, como bom arminiano que ele era, fazia apelo, e vinha as pessoas na frente, chorando, aquela coisa toda. Aí, e no dia do sepultamento dele, as palavras mais lindas por parte dos membros da igreja, os pastores chorando. O pastor da igreja tinha ele como um pai, né? Aí você agora descobriu Calvino, descobriu Abraham Kuyper, descobriu John Owen, e você vai rejeitar o seu pastor porque ele é arminiano. Quer dizer, na Bíblia Sagrada, só a heresia, e o que é heresia? Negar a Trindade, negar a dupla natureza de Cristo. Se um dia eu chegar no púlpito da igreja e dizer Jesus não é Deus, epa, vamos denunciar o pastor Hidalgo. Está negando a divindade, caiu em heresia. Né? Jesus ele não é homem. Heresia dos gnósticos, né? dos docetas. Né? Estou negando um pilar da fé cristã. Cristo não... quer saber de uma coisa? Cristo não ressuscitou coisa nenhuma. Né? Já estamos esperando há 2000 anos. É isso que a cartilha ensina, mas isso não é verdade. Né? Vai passar mais de 10.000 anos e ninguém vai voltar. Estou pregando isso? Caí em heresia. Denuncie-me. Agora, a calvinismo, arminianismo, amilenismo, pré-tribulacionismo, essas doutrinas não são centrais. Ninguém tem que se insurgir contra o seu pastor por causa disso. Isso é muito importante, pastor, em especial que nós vivemos aí num ressurgimento no Brasil de uma teologia reformada. Só que muitas vezes nós vemos uma teologia que ressurge da reforma, mas que com as lentes de alguns teólogos que importa só aquilo que de alguma forma lhe agradam. Né? Então, exato. Você falar de teologia reformada hoje no Brasil, parece que é só aquele que é pedobatista, é aquele que é amilenista, ou pós-milenista, o cessacionista. Então, esse é o símbolo do teólogo reformado que a gente vê na maioria no Brasil. E a gente sabe que isso não é verdade. Não é verdade, não é verdade. A gente vê teólogos reformados que eram credobatista. Quem de nós tem coragem de dizer que Lloyd Jones não é um reformado? Né? Exatamente. Credobatista, por ser continuista. Quem de nós tem essa coragem de afirmar tal coisa? Quem de nós temos coragem de dizer que a teologia congregacional não é reformada? Então, isso é algo interessante que a gente precisa ponderar, em especial aqueles que estão tendo o primeiro contato com teologia. Sim, sim. Parece que a gente está um pouco se presbiterianizando, teologicamente falando, né? Como fonte do saber teológico. Exato. Essa tentativa de uniformizar, né? Uniformizar tudo. E tem igrejas, por exemplo, que falam que o culto
tem que ser sem coral, sem instrumentos musicais, somente com vozes, cantando no saltério. O pastor tem que pregar com uma estola, né? Calma aí. Nós não estamos no país de Gales, no país de Gales do século XIX. Nós estamos no Brasil. O irmão está no Nordeste e eu no Rio de Janeiro, né? Somos brasileiros. Vamos cultuar, vamos seguir, sim, a Escritura Sagrada, o que a Escritura Sagrada ensina, mas não vamos reproduzir aspectos culturais. Deus é o Deus de todas as tribos, povos e raças, né? E muito da produção cultural desses povos e raças são mantidos na sua perspectiva da adoração. Então, fiquemos com aquilo que é essencial e o que for periférico, a gente deixa no seu devido lugar. Muito bem. Então, pessoal, hoje a gente falou aí sobre os igrejados. Tivemos aí a presença do pastor Hidauro Campos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao pastor por ter atendido o nosso convite. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria só que o senhor encerrasse falando um pouquinho aí de como é que o senhor está, o endereço da sua igreja. De repente tem alguém aqui assistindo em Niterói e diz, rapaz, eu estou nessa população. Esse pastor aí. Pastor, estamos bem, né, praticando o isolamento social, a igreja fechada desde o dia 13 de março, cumprindo os protocolos da prefeitura. No nosso caso aqui, sem nenhum grau de rebeldia, nenhuma crítica fizemos às autoridades, pois desde o primeiro momento nós entendemos que, por mais que fosse difícil, era uma medida que era séria e necessária. Nós temos uma irmã na igreja chamada Elaine Castro. Ela é uma pós-doutora em microbiologia, então desde o início ela orientou a gente. Então, além daquilo que vinha da mídia, nós tínhamos um irmão na igreja que especializada, né, porque os microbiologistas, além dos infectologistas, eram as autoridades no assunto. Então, desde o início, nós entendemos a gravidade e entendemos que esse era o caminho. E a igreja está praticando o isolamento. Eu tenho trabalhado em casa, minha filha Simone, que tem 12 anos, aula online, tanto do colégio como do inglês. Minha esposa leciona e grava os vídeos e manda para os alunos dela do colégio. E a minha sogra, que mora no condomínio, ela veio aqui para nossa casa, está com a gente, para que não ficasse sozinha, né? Para dar todo o suporte para ela. Então nós estamos bem. Com muita saudade da igreja, né? Muita saudade do contato dos irmãos, muita vontade de que isso passe logo, que vire logo essa página, a gente voltar a ter a nossa normalidade. Teve um momento, nesses mais de 60 dias, 3 dias em especial, que deu um baque que eu senti, né? Um aperto no coração, mas foi um momento que, graças a Deus, me recuperei rápido. E nós estamos aqui na Igreja Congregacional de Niterói, Rua General Castriotto, número 610, o bairro é Barreto, Niterói. Da Ponte Rio-Niterói para a nossa igreja, se o trânsito estiver tranquilo, no domingo, por exemplo, está de carro 1 minuto e meio, 2 minutos, da ponte para a igreja, é bem pertinho. E é muito fácil localizar a nossa igreja, pois ela é praticamente em frente ao Carrefour. Tem um supermercado Carrefour, e a igreja é praticamente em frente. Inclusive, o estacionamento do Carrefour pode ser utilizado para quem quiser assistir os cultos. O Carrefour não cobra, não tem nenhum problema, pode deixar lá. Não é obrigado a fazer nenhum consumo, né? Deixa o carro, assiste o culto e depois pega e vai embora. Então, assim, nós estamos bem localizados. É uma igreja histórica, com mais de 70 anos, e é uma igreja que eu considero uma igreja... Eu sou suspeito, né? Sou o pastor da igreja, né? Mas eu considero uma igreja ideal, né? Porque é uma igreja de muitas crianças, são mais de 50 crianças que temos na igreja, mas uma igreja que tem adolescente, tem jovem, tem anciãos, tem veteranos, gente que fundou a igreja, um pequeno grupo que está lá ainda, e gente nova que chegou também. Então a igreja é bem mixigenada, bem misturada, né? Com criança e idoso, né? Homens e mulheres. Tem muitos casados, mas os varões e as varoas solteiros e solteiras não fiquem desanimados, tem muita moça
solteira também, muito varão abençoado também. Então, uma igreja abençoada para todo mundo. Amém. Pastor, muito obrigado. Nós estamos aqui na Igreja Congregacional, no Bessa, que é um bairro, aqui em João Pessoa, na Paraíba. E aí, estamos aqui, já pastorei a igreja há cerca de 11 anos, e quero deixar um abraço aqui conosco, um abraço para a Carla, que acabou de entrar. Deus abençoe você, Carla, no nome do Senhor Jesus. E nós encerramos a nossa É nossa amiga, querida amiga, esposa do pastor Sandro. Então, quero deixar um abraço para todos vocês aqui. Boa noite e que Deus abençoe no nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Eu agradeço. Outro grande abraço para todo mundo. Amém.